et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. No mês dedicado às vocações, o Catedral Especial visita a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz, em Itaporanga, Diocese de Itapeva. Neste local cheio de paz e espiritualidade, vamos conversar com o Padre Roberto, que nos contará um pouco sobre sua vida religiosa. Padre, como foi a sua infância? Conte-nos um pouco sobre sua família. Bem, Tamires, eu sou natural da capital, São Paulo. Minha família ela é natural de uma cidade da Bahia chamada Caetité, sul da Bahia, mas já há muitos anos residem na capital São Paulo. Eu sou o mais velho dentre mais 3 irmãos, né, depois de mim, que meu nome de batismo na verdade é Márcio, né, Roberto é o nome religioso de monge. Então sou eu, aí depois vem o Maurício, a Silene e o Tiago, que é o caçula. A minha infância, posso dizer que foi uma infância assim normal, né? E que tenho muitas saudades, muitas referências boas, legais. Foi uma infância assim simples, a minha família é bastante modesta, né? De trabalhadores, mas bastante familiar, né? O pai e a mãe sempre muito presente, né? Há pouco tempo completaram 40 anos de matrimônio, então isso daí marca muito, né? A minha história, a minha infância. Sempre vivemos juntos, praticamente só saí de casa para vir para o mosteiro, né? Tanto é que não foi fácil para eles, assim, no primeiro momento a questão da vocação. Mas vivi praticamente até o início dos 19 anos com eles. Em que período da sua vida a vocação despertou? Como foi? Desde muito cedo, acho que com 12, 13 anos, eu já comecei a trabalhar, né? De modo que trabalhando durante o dia, aí passei a estudar à noite. E com uma idade de mais ou menos 13, 14 anos, eu passei por um período assim meio que depressivo, né? Perdi a motivação de viver, de estudar, de trabalhar. Período mais ou menos de 8 meses. Né? E clinicamente, né, ia ao médico, não se achava nada, era algo mais existencial, a busca de um sentido, né, da minha vida, da minha existência. E foi justamente aí que eu considero que tive um reavivamento, né, da presença de Deus na minha vida. Eu comecei a participar da minha paróquia, até então não participava, era bem ocasionalmente mesmo, que ia nas celebrações, mais porque a mãe falava, tem que ir na missa, tem que fazer a primeira comunhão, mas aquela coisa meio que forçada. E foi justamente a partir depois desse período que eu dizia, né, meio depressivo, a perda de referências, de valores, no sentido para a minha existência, que eu comecei a participar da paróquia ativamente, por mim mesmo, né? E é até interessante, eu que fugia da igreja, a partir desse momento, fugia às vezes até mesmo da escola, né? Para participar de alguma celebração, de alguma novena, de algum encontro dos jovens, né? E algo nesse sentido. E aí lentamente, né, a partir dessa participação na minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, lá em São Paulo, os frades capuchinhos que cuidam, começou a desabrochar, né, a questão da vocação. Não foi uma coisa assim da noite para o dia, né? Foi algo bem lentamente. Eu sentia dentro de mim que Deus queria algo mais, né? Agora eu não sabia no primeiro momento se era o matrimônio, se era viver como leigo, atuante, né? Ou mesmo ser sacerdote. Nesse desabrochar vocacional, né, eu descobri a vida monástica, né, através do Mosteiro de São Bento, também lá em São Paulo, na capital. E aí eu fui me identificando com a vida monástica, né, viver o Evangelho de Cristo a partir da inspiração de São Bento,
de Núrcia, né? E até que aí com 19 anos eu acabei ingressando aqui no mosteiro. Por que a escolha da ordem cisterciense? É só Deus mesmo para aprontar essas coisas assim com a gente, né? Dizia há pouco, no primeiro período assim da minha vida, até com 13, 14 anos, eu não era de participar da igreja, não tinha vida de oração, passei um período assim delicado na minha vida, né? Desabrochou a fé em mim, a participação na igreja, a intimidade com Deus. E eu tive um primeiro contato vocacional com os frades da minha paróquia, os capuchinhos, né? Fui muito bem acolhido, mas vi que não era esse o carisma. Aí, fazendo um serviço de banco, eu terminei o serviço ali próximo ao mosteiro de São Bento. Então, tendo terminado o serviço, eu entrei na igreja, fiz minhas orações, admirei a arquitetura e comecei a participar das missas lá no mosteiro de São Bento, embora sendo distante de casa. Às vezes tinha que pegar o ônibus e até mesmo o metrô. E fui me identificando com a espiritualidade monástica. Faltando um ano para concluir o chamado segundo grau, né? Eu estava sendo encaminhado para ingressar lá nos beneditinos. Aí eu descobri, né, aqui o mosteiro de Itaporanga. Foi numa ordenação de um monge chamado Dom Plácido Guarnieri, não no mosteiro de São Bento do Centro, mas na Abadia São Geraldo, no Morumbi, também lá em São Paulo. Eu fui ajudar como acólito nessa ordenação. Lá tinha um monge de Itaporanga, né? Na época o diácono João Batista, hoje padre João Batista, e ele me convidou, juntamente com os outros colegas acólitos, a virmos a Itaporanga para conhecermos e também participarmos da ordenação dele, que seria logo no mês seguinte. Isso era início do ano de 1996. E eu me recordo muito bem que eu não estava afim de vir, né? Queria me direcionar lá para os beneditinos, estava sem tempo, né? Tanto tempo cronológico como tempo, dinheiro também, né? Sem muitos recursos. Mas os outros 3 colegas, né, me convenceram, né? E aí viemos. E eu que estava com essa resistência, acabei me identificando aqui com a comunidade monástica de Itaporanga. Os outros 3 nem tanto. Pois bem, participamos da ordenação, ficou ecoando em mim, né, essa experiência aqui de Itaporanga. Aí no decorrer do ano de 96, eu voltei sozinho algumas vezes, né, para aprofundar o meu discernimento vocacional, até que em 97 eu acabei ingressando aqui. Qual a importância dos religiosos e padres para a igreja? Bem, é um dom de Deus, né? Não é uma criação humana, não é uma obra humana, né? Toda vocação, seja para o sacerdócio como para a vida religiosa, é um dom de Deus, um chamado de Cristo e que é mantido pela assistência do Espírito Santo, né? E os religiosos, eles procuram viver de maneira mais íntima, mais radical, essa intimidade com Jesus Cristo, um seguimento mais fiel, embora continuemos sendo marcados ainda com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas existe também sempre essa experiência de recomeçar, né? O seguimento de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. E nós religiosos somos convidados sobretudo a vivermos, né, os conselhos evangélicos, né, classicamente chamados de pobreza, castidade e obediência, né, vividos por nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós monges, né, os votos eles são pautados pela obediência, a estabilidade, que nós nos comprometemos a nos mantermos no mosteiro, a não ser que por uma necessidade maior o superior possa nos indicar um outro lugar, mas temos o voto de estabilidade, nós monges, da regra de São Bento, e a conversação dos costumes, que engloba tanto a pobreza como a castidade. Mas os religiosos, nós religiosos somos convidados, né, a sermos esse sinal da presença de Deus, do amor de Deus no nosso mundo, na nossa história, no nosso contexto. Muitas vezes marcado por tantas situações difíceis, né, onde Deus até mesmo é excluído, né, dos nossos corações, da nossa convivência e da nossa sociedade. Então, os religiosos, apesar de suas fraquezas, né, nós somos convidados a sermos esse reflexo da presença, do amor e da misericórdia de Deus. Deixe uma mensagem para os jovens que sentem o chamado de Deus.
bem jovem, né? Assim como eu dizia, né? Deus aprontou essa comigo, né? Tinha muitos outros planos, nunca imaginei, né, até os 14, 15 anos ser monge, sacerdote, hoje eu sou, né? Assim também você é convidado a estar aberto, a ser dócil, né, à presença de Deus na sua vida. E se Ele suscita em você esse chamado, não tenha medo, não tenha receio. Dê o seu sim, né, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? E você é convidado de Deus, como é convidado também, né, seja de qualquer instituto ou congregação religiosa, e também no nosso caso aqui, você é nosso convidado para conhecer a nossa abadia. Qui non accidit in vano